E teremos um Superman ano que vem, hein, padre? Teremos. Em julho de 2025 vem o Superman de James Gunn. Tô com medo. Tá com medo? Tá com medo? Vai ser muito jovem, né? Vai ser jovem. Vai ser jovem. Você sabe que os jovens não sabem muito o que fazem. É verdade. Então, dá medo aí e tal. Eu preferiria o Superman clássico, já adulto, maduro, sabendo o que faz. Eu queria ver um Superman que realmente não ficasse gastando tempo com dramas, dilemas. O cara é o cara. Literalmente, ele é o homem de aço. Ele mete o peito e vai. E sigam-me os bons, que é o que ele faz com a Liga da Justiça, né? Sim. Eu sou o cara, mas eu tô com vocês. Então eu vou na frente e vocês vêm comigo. Tanto é que todas as sagas, Liga da Justiça, todo mundo tenta. Quem que consegue no fim? O Superman que consegue. Então, eu gostaria de ver um cara assim mais altivo, mais líder, para inspirar também as novas gerações. Eu cresci lendo Superman, Batman, Wolverine, Homem-Aranha. Eles me inspiraram em algumas coisas da vida. Então, esses heróis fracos, indecisos que a gente tem hoje... é porque hoje as pessoas são assim. Então, justamente porque são assim que a gente tem que inspirar a serem diferentes. E os quadrinhos inspiram. É uma arte. O cinema, a música, a literatura, os quadrinhos inspiram pessoas. Se a gente der para as pessoas o que elas já são, elas vão continuar sendo o que são. A gente tem que dar algo a mais para elas serem melhores, se inspirarem e serem melhores que nós. Então, eu estou preocupado porque eu tenho visto nas resenhas, nas críticas que tem feito, do pouco que a gente vai conhecendo do que está sendo produzido, um Superman meio assim, meio café com leite. Pode ser interessante, mas eu acho que não inspira muito. E pode correr o risco até de fazer gente acomodar. Ele é assim, eu também sou assim, então vamos ficar assim. Agora, o Superman, como Jesus, ele vence o mundo. Jesus fala pra turma, coragem, eu venci o mundo. Vocês vão vencer comigo. O Superman é esse também, ele vence todo mundo. Tudo, qualquer ameaça. O pior dos vilões, dos bandidos, o gênio do Lex Luthor, o monstro do Apocalipse, ele vence. Olha, até isso, hein? O Superman vence o Apocalipse. É Jesus que vem no Apocalipse e vence o mal. Você vê como tá tudo ligado? Parece coincidência. Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. Agora, o Superman Teen, né? Vamos aguardar. O padre, agora voltando para a questão do cristianismo. Sim, tá? O woke no cristianismo. Porque a gente constata em várias obras a cultura woke, né? Essa ideologia mais marxista atacando em algumas frentes. Então eles atacam nas categorias de minorias, trocando etnia de personagens, trocando sexualidade de personagens, esvaziando a masculinidade, deixando uma masculinidade mais frouxa, homens mais frouxos. Leite com pera. Né? Leite com pera, homens afeminados, mulheres mais altivas, mais poderosas, mais empoderadas. E um outro ataque direto é o cristianismo. E a gente tem percebido isso em filmes de terror, que tem muitos filmes de terror que abordam narrativas espirituais religiosas. Então, eles estão usando também os filmes de terror para fazer ataques a padres, ataques a figuras que representam a religião. E em algumas séries, por exemplo, tem uma série que inclusive vai ter a segunda temporada agora em 2026, que é The Last of Us. Eles criam um personagem que é pastor, cercado, forjado com uma série de características hediondas. É o mau pastor, é um mercenário. Exato, pra você fazer aquela rotulação clássica. Como todo mundo é assim. Isso, como o próprio Alan Ritson, né? É o boladão que faz o Richard, que falou que todos os padres, a igreja católica como um todo é assim. Então a gente vê a cultura woke atacando diretamente o cristianismo. Por que eles atacam o cristianismo? E será que tem chances deles vencerem? Atacam porque eles sabem que o cristianismo é a única barreira que, se eles não vencerem, a cultura deles, que é de morte, não vai prevalecer. Então,
Os cristãos são uma barreira no mundo a ser removida. E é uma guerra espiritual, então ela é vivida no plano da mística. Se você se espanta com a guerra da Ucrânia, por exemplo, com as imagens que vêm de lá, com as bombas, os mísseis, etc., os drones, os tanques, é de se espantar. Mas se você soubesse a quantidade de anjos que estão batalhando ali, do ponto de vista da mística, que você não enxerga, entre um povo que quer se manter livre, independente para viver a sua vida, e outro que está querendo, pela força, dominar, esmagar e destruir, também tem uma batalha espiritual aí. Isso em tudo. Numa missa que a gente reza, tem anjos e demônios. Tem os nossos anjos bons que estão lá para nos aproximar do altar de Cristo, e tem demônio no meio da missa para atrapalhar. Então, em tudo tem essa parte espiritual. No plano da geopolítica, também existe essa batalha. Cada país, cada nação tem um anjo da guarda. Como eu tenho, como vocês têm o seu anjo da guarda. Existe o anjo de Portugal, o anjo do Brasil, o anjo dos Estados Unidos, o anjo da Rússia. E essa batalha espiritual existe. Para os inimigos de Cristo, então, crer nisso, divulgar isso, testemunhar isso, é uma barreira. Porque a cultura deles é completamente adversa à nossa. Principalmente no que se refere ao comunismo, que resume toda a cultura de mentalidade revolucionária que vem de séculos e séculos e séculos, desde o auge do apogeu do cristianismo até agora. O comunismo ele consegue condensar tudo. Eu não vou lembrar quem disse, mas eu lembro o que disse. De todas as heresias que já a igreja combateu na história, em 2000 anos, o comunismo é o pior, porque ela é a síntese de todas as heresias. Tudo que teve de errado ao longo de 2000 anos está reunido no comunismo. E é por isso que eles combatem tanto a igreja. Por isso que eles criam tantas igrejas falsas, fakes. É por isso que eles perseguem tanto os verdadeiros cristãos. É por isso que eles se opõem a tudo que seja sagrado. É por isso que desde muitas décadas, na Rússia, por exemplo, impediram a consagração da Rússia à Nossa Senhora, que é peça-chave na batalha espiritual a favor da humanidade. Eles sabem que os comunistas, né, que trabalham com o diabo, porque são sócios deles, eles sabem que o dia que eles derrubarem o cristianismo, eles fazem o que querem, o que quiserem nesse mundo. Só tem um detalhe que eles não combinaram com os cristãos. É que a gente nunca vai deixar isso acontecer. Porque cristão não morre, ele ressuscita. Se você se impressiona com a hidra, que você corta uma cabeça e nasce outra, para cada cristão que você martiriza, nascem outros 100. Isso é provado na vida da igreja. Desde os primeiros mártires, de 2000 anos atrás, olha o tamanho dos cristãos hoje. Nós não somos a maioria no mundo, mas nós ainda somos muitos. E ainda hoje muitos são martirizados. E o sangue deles de hoje vai continuar regando a fé de muitos que vão vir nas futuras gerações. A gente pode até, num futuro próximo, como diz lá a profecia de Ratzinger, de 69, a crise da igreja pode chegar a um ponto que nós vamos voltar a ser 12. Só 12 de novo. Mas ainda seremos 12. E enquanto tiver um, por amor a Cristo, a gente está aqui. Então, eles nunca vão vencer. O bem sempre prevalece ao mal, porque o mal não se sustenta. O mal é uma casa dividida. O inferno é dividido. Sabe quantos demônios tem? Milhares, milhares. Divididos em repartições, como se fosse aqueles quadradinhos de empresa, cada um na sua baia. Tem o demônio da gula, o demônio da inveja, o demônio da fornicação, o demônio da confusão. Eles são especializados e eles são divididos. Se você está preso no pecado da inveja, vem um outro demônio e fala, não, eu quero pegar ele para gula. Eu sou o demônio da gula. Ele tira você do outro. Eles são uma casa dividida. E como Jesus falou no Evangelho, casa dividida não se sustenta. Você já viu comunista ser amigo de outro? Comunista não tem amizade, tem interesse.
O que fez Lenin? O que fez Stalin? Assim que tomaram o poder, mataram um monte daqueles que julgavam ser amigos. Fizeram o expurgo. É algo realmente satânico, demoníaco. Então, por isso que eles vão prevalecer. Porque casa dividida não se sustenta. Por isso que a gente tem e reza muito contra divisões na igreja. Jesus não pediu isso. A gente foi se dividindo. É verdade. Primeiro, os do Oriente e os do Ocidente. O cisma de 1054. Os do Ocidente e os ortodoxos do Oriente. Depois, Lutero, Zwinglio, Calvino, com a reforma. Mas que reforma é essa que derruba, que divide, que causa confusão? Lutero fez tanto que fez tanto que fez. Na hora de morrer, chamou um padre, dizendo que estava arrependido, que ele não sabia o que o que ele fez ia causar tudo isso. Só causou divisão, não fez bem para ninguém. E falar a verdade, quando Jesus voltar, ele não vai perguntar por que a gente se dividiu, ele vai perguntar por que vocês não estão juntos. Tá bom, alguns te dividiram, mas por que vocês não se juntaram de novo? Então, casa dividida é um perigo. Comunidade dividida é perigo. Igreja dividida é perigo. Bispos divididos é perigo. Padres. Luta de classes dentro da igreja. Os leigos contra os padres. Entre nós, os padres. Os conservadores, os progressistas. Tem que ter um meio. Tem que ter o justo meio, que é um princípio da filosofia. A justa medida, o justo meio. Nem além, nem a quem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos construir junto? Um vai ter uma teologia mais modernista, outro vai ter uma mais tradicional, mas vamos juntar e fazer juntos algo que é bom? Esse que é o desafio. Não vão vencer a igreja, porque sempre na igreja se chega a um ponto em que o bem faz todo mundo convergir para esse mesmo bem. Por exemplo, se eu estou lá na minha comunidade e aparece um pastor protestante ou qualquer pessoa de qualquer outra religião e diz assim: padre, agora no fim de ano, Natal, eu sei que o senhor tem experiência nisso, eu sou, sei lá, eu sou da sinagoga, eu sou da mesquita, podemos nos preparar lá e no fim do ano entregar marmita com os pobres com vocês aqui no Natal? O que você acha que eu vou falar? Claro, mas lógico, o bem faz todo mundo convergir. Ah, mas tem questões teológicas, doutrinais, tem questões políticas, porque o Islã não sei o quê, porque está acontecendo isso. Né? Meu, tudo isso você deixa de lado, converge para o bem, esquece, faz junto. Esse que é o problema. Em muitos lugares acontece isso. Em muitos lugares convivem pacificamente cristãos, judeus, muçulmanos, hindus. Mas na maioria dos lugares é dividido. Por isso tantas guerras, conflitos, problemas. Essa cultura woke se utiliza dessas diferenças, entra na igreja como um todo, cristã católica, cristã protestante, e faz das nossas diferenças um cavalo de batalha para a gente viver em estado permanente de conflito. Tá? Então, para mim, tem muitas coisas que entre os irmãos protestantes não estão de acordo com a minha doutrina. Vou sempre refutar. Vou sempre entender que é errado. Assim como há maus pastores na igreja católica, há maus pastores em qualquer igreja. Qualquer uma. E aí você tem que aprender a separar o joio do trigo, ver quem é realmente pastor ou quem está como lobo vestido com pele, né, de ovelha. Mas isso não pode me impedir a vontade de fazer o bem junto. Essa é uma coisa que o pessoal do lado de lá, dos woke, não tem. Tanto é verdade que vocês sabem, qualquer pessoa, qualquer personalidade do mundo da lacrate, é só dar uma pisadinha fora da bola, o que acontece com eles? São massacrados, expulsos, exorcizados da comunidade deles. Coisa que a gente não faz. Na igreja também muita gente pisa na bola. Mas o que a gente faz? A gente entende, tem compaixão, procura entender o limite, o pecado da pessoa, perdoa, traz de volta. Você errou, mas vamos continuar junto. Do outro lado de lá, nos wokes, não tem perdão não, cara. O mundo não perdoa. Mas os que são de Cristo perdoam.
70 vezes 7. Toda vez, toda hora, todo dia. Por isso que a gente vai vencer. Porque no final, a gente vai ser essa turma que está junto para fazer o bem que Jesus pediu, enquanto os outros estão só vivendo de rivalidades, de maldades e de coisas que não se sustentam. A mentira não se sustenta. O erro, a maldade não se sustentam. Elas duram um certo tempo. O que prevalece no fim? A verdade, a justiça, o que é correto, o que é santo. Então, fica do lado certo, aguentando a turma de lá, não bandeia para a turma de lá. Você estando no lugar certo, vai estar tudo certo. Vai dar tudo certo.